Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, que eu falei, Deus mandou um anjo, e foi um anjo. Sabe por quê, irmão? O que ela fez? Ela me pegou do quarto, me levou lá para cima do hospital. E ela falou assim para mim, você nunca pode reclamar de mais nada. Você podia estar morto. Você era para estar morto. Ela falou para mim, você era para estar morto. Morto. E você vai sair do hospital e eu não quero que você reclame de mais nada. Mais nada na sua vida. Boa noite, irmãos. Hoje venho aqui, primeiramente, agradecer aos irmãos, à igreja, à minha família, e pelas orações, por todo mundo que fizeram por mim, pela minha esposa, pela minha família, né? E agradecer a Deus pela maravilha que Ele fez na minha vida. E foi um livramento, irmãos. A gente hoje chorou o dia todo, só lendo o papel. E só a minha esposa sabe o que ela passou e minha família sabe. E muitos amigos meus também que estavam acompanhando a gente sabem também o que aconteceu. Começou, irmãos, no dia 30 de maio. Dia 30 de maio nós fizemos uma festa da família. Como nós somos da liderança da família, nós estávamos na festa, tranquilo, passamos o dia maravilhosamente com os irmãos. E no dia 31 de maio, no outro dia, eu fui trabalhar. Chegando no meu trabalho, eu tomei meu café, eu senti uma dor muito forte no meu peito. E eu, na mesma hora, eu senti uma dor muito forte, eu falei, vou pegar o carro e vou direto para a emergência. E eu corri para Campo Grande dirigindo, passando mal, com uma dor no peito, que eu não sabia aquela dor que era, parecia um infarto. Mas Deus, até lá, Ele me levou. Joguei o carro no estacionamento e entrei na emergência. Dali, o pessoal do hospital entrou em contato com a minha esposa, pedindo para ela ir ao hospital, porque eu seria direto internado. Já seria direto ficar internado. No dia 31 mesmo, né? Ela teve que foi chamada para ser internado. Desculpa, tá, irmãos? Eu estou nervoso, só Deus sabe. E já fiquei internado e constataram que era a vesícula que estava inflamada. Falaram, vamos ter que internar ele, vamos ter que levar ele para o hospital que ele vai ficar internado. Eu indo para o hospital, fiquei um tempo, mais ou menos 15 dias no hospital, para tirar a vesícula. Só que eu só podia tirar a vesícula depois que ela estivesse desinflamada. Eu não podia tirar a vesícula. Fizeram o procedimento, fiquei no hospital mais 10 dias internado, só que eu não estava me sentindo muito bem, eu estava todo inchado, não estava me sentindo bem de jeito nenhum. Eu falando para minha esposa, não estou bem. Minha filha que trabalha na área da saúde, ela estava vendo que eu não estava bem. Eu estava inchado, totalmente inchado. No dia de 26 de junho foi que me deram a alta. Me deram a alta e eu fui para casa. Não me sentindo bem, mas me liberaram assim mesmo. Minha esposa, minha filha, como ela é da área da saúde, dizendo para os médicos que eu não estava bem, do jeito que eu estava muito inchado, eu não estava conseguindo andar, eu estava fora de si. Chegando em casa no dia 26 de junho, eu não estava bem, já não estava bem. No outro dia, no dia 27 de junho, eu acordei, nós fomos medir a minha glicose, estava 37. E já não estava muito legal, já não estava conseguindo nem andar. Minha esposa me deu café, falou, toma um café, para ver se você melhora, ver se o açúcar sobe, alguma coisa. E minha filha falou, mãe, não é normal isso, não está normal. Eu vou levar meu pai na emergência para dar uma olhada nele, porque isso não é normal. Ele tomou café, o açúcar dele diminuiu mais, está 35. Isso não é normal. Como ela me botou dentro do carro e ela me levou para o hospital. Chegando no hospital, a mesma doutora que me atendeu na primeira vez, ela me atendeu na segunda vez. E ela pediu uma tomografia, não foi isso? Ela pediu uma tomografia na mesma hora que eu cheguei com muita dor no peito. Me joguei em cima do balcão, falei, eu estou passando mal, eu estou com muita dor no peito. E ela me pediu uma tomografia de novo. Quando ela olhou minha tomografia, como ela já tinha me examinado a primeira vez, ela falou para mim assim, a tomografia dele está pior do que a primeira vez. Isso não está normal. Se ele já fez o procedimento, isso não está normal. Na mesma hora ela pediu para mim me internar, né? Falou que ia outra internação. Falou, vamos ter que internar ele, porque ele está pior do que ele veio a primeira vez. Alguma coisa está errado. Isso não é normal. Chamaram a minha esposa, minha filha ligou para ela, pedindo para ela levar minhas bolsas, que ia ser internado mais uma vez. Vamos ter que levar ele para o hospital. Aí, daí para lá, irmãos, eu já não sei mais nada. A minha esposa, eu já sabia de mais nada. Boa noite, queridos. Então, nessa segunda internação dele, foi como ele falou, né? Ele acordou passando mal, e a minha filha falou assim, mãe, não deve ser nada, eu só vou lá, vou levar o meu pai e vão dar alguma medicação, né? Vai subir a glicose e ele vai voltar para casa. E a senhora não precisa ir, continua fazendo almoço. Eu falei, então tá bom, então vou continuar aqui. E aí, irmãos, se passaram mais de 3 horas e ela não voltou. Aí ela me mantendo sempre a par da situação, e ela falou, mãe, olha, meu pai vai ser internado novamente. Eu falei, minha filha, que é isso? Por que ela, mãe? A tomografia acusou uma inflamação. E a saturação dele, essa foto aí, irmãos, a saturação dele, ele chegou lá, saturando 89 e 109 de batimentos, ele já estava com febre. Ele estava sentindo uma febre, já acho que de 38 ou 39, se eu não me engano.
E aí, irmãos, a médica falou, olha, eu vou pedir a internação dele, só que direto para o CTI. Eu falei, doutora, que isso, direto para o CTI? Ela falou, sim, ele vai direto para o CTI porque ele está com uma infecção e não pode ir para o sangue dele. Eu falei, meu Deus, então vamos embora. Só, irmãos, que na primeira internação, houve muito descaso, né? Como ele falou, minha filha da área da saúde, ela estava sempre falando, gente, vão dar alta para o meu pai, mas meu pai não está bem, eu não estou vendo meu pai bem, meu pai está inchado, meu pai não consegue andar direito, mal conseguia andar. Mas eles falaram que a retirada da vesícula realmente era assim, que era uma cirurgia chata e a gente não é médico, né? Então a gente acabou acatando o que os médicos falaram. Irmãos, na segunda internação, eles queriam voltar ele para o mesmo hospital. Aí eu questionei, eu falei, não, ele não vai voltar para o mesmo hospital, não. Se no primeiro olho, o que aconteceu? Como é que ele vai voltar? Aí ela foi e falou, vou te falar o que aconteceu. A doutora me chamou e falou, vou te falar o que aconteceu. Na retirada da vesícula, escorreram pedras pelo abdômen dele. Aí eu falei, meu Deus, elas escorreram as pedras e essas pedras fez na infecção, então ele tem que voltar para o mesmo hospital. Eu falei, não, ele não volta para lá, doutora, ele não vai voltar. Irmãos, eu sei que ele chegou 10 horas da manhã. Nós ficamos até 5 horas da tarde tentando uma outra internação em outro hospital e não conseguimos. Só queriam disponibilizar esse hospital. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, doutora, eu já falei que ele não vai, eu não vou sair daqui, irmãos. Quando foi 6 horas, eu recebi uma ligação do hospital. Ligaram pro meu telefone e falaram assim para mim, olha, aqui é do hospital da Mil e vocês não estão aceitando a transferência dele. Eu falei, não, eu não estou aceitando porque ele foi para lá e olha o que fizeram, eu não vou aceitar novamente. E eles falaram assim, nós vamos enviar uma carta agora pro hospital para a senhora poder assinar. Porque se até 8 horas da noite ele não sair daí, ele vai piorar. E a senhora, se ele vier a óbito, a senhora vai ter que assinar. A senhora vai se responsabilizar, irmãos. Eu falei assim, meu Deus, então ele está pior do que eu imaginava. Mas mesmo assim eu falei, não, para lá ele não volta, para ele não vai. Se ele morrer, ele vai morrer aqui. E não tem problema, eu também não vou assinar. E a doutora que fez a primeira internação, como ele falou, fez a segunda. Então ela já nos conhecia. E ela falou, o hospital de lá, que ele está realmente não é bom. Fica aqui, segura. E ela falando tudo baixinho. Para a gente, fica aí, segura. Irmãos, ela ia sair 7 horas. O plantão dessa médica era 7 horas. Quando foi 7h40, ela falou assim, olha, já passou do meu plantão, nós não conseguimos um hospital para ele, e eu vou ter que ir embora, porque já passou e outra médica já está aí, mas eu não queria deixar vocês. Eu falei, doutora, não deixa a gente, espera mais um pouco, irmãos. Quando foi 8 horas, ela passou gritando no corredor, olha, a vaga do Diogo saiu para o CTI, lá do Pan-Americano, estão vindo buscar ele de ambulância e tchau. Pro Pasteur, ela falou tchau. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Irmãos, porque era o hospital que a gente queria, porque eu já tinha sido internada lá, eu sei que era um hospital de ponta. E aí, irmãos, fomos para lá. Chegamos lá, já era quase 11 horas da noite, porque a ambulância dele ainda demorou um pouquinho mais, porque a ambulância também teria que ser uma ambulância de CTI. Ele não poderia sair com uma ambulância normal, né? Irmãos, chegando lá, ele foi avaliado, né, pelo médico de lá. Antes de ir para o CTI, o médico falou, olha, realmente, ele vai ter que ir para o CTI, porque ele está com uma infecção bem grave, e a gente tem que começar com antibiótico já amanhã de manhã para conter, e vamos deixar ele aí de 10 a 15 dias no CTI para ver como ele vai reagir. Irmão, e tirar, né? Depois que ele desinflamasse mais uma vez, aí ia ter que tirar essas pedras que ficaram, só que aí também já inflamou o pâncreas. Porque, né, uma coisa é bem perto da outra, aí inflamou o pâncreas também. Aí ele teve que fazer 2 procedimentos. A retirada das pedras que ficaram no abdômen, mais uma punção no pâncreas. E aí assim foi feito, irmãos. Ele fez todos esses 2 procedimentos e aí voltou para o quarto. Aí tivemos alta e fomos para o quarto, para a enfermaria. Irmãos, 5 dias depois, o Diogo começou a ter uma febre. E uma febre bem alta, de 40 graus, que a boca dele chegou a rachar toda. Aí eu falei assim pro médico, doutor, mas que febre alta é essa? Ele falou assim, eu também não estou entendendo. Eu falei, doutor, mas vai fazer alguma coisa? Não, nós já vamos ver, vamos já trocar um antibiótico, mas vamos fazer já uma tomografia. E aí fez a tomografia, irmãos. E a saturação dele teve um dia que chegou a 85, ele já estava já em sofrimento. E aí quando bateu mais uma tomografia, ele já estava com pneumonia. Ele pegou uma pneumonia junto com uma bactéria muito resistente. Aí o médico falou assim, olha, nós vamos ter que voltar para o CTI de novo. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Mas não pode tratar aqui, doutor? Ele falou, não, porque essa bactéria que o Diogo está, ele vai ter que ficar no isolamento lá em cima, no CTI. Eu falei, meu Deus, aí fomos de novo, irmãos. Mais uma vez voltamos para o CTI. E aí é ele já, né, irmãos, ali no CTI, de novo, essa foto aí, olha. Já estava no oxigênio, já começou a descompensar. Irmãos, eu sei que em uma semana o Diogo piorou muito. Nessa mesma semana, ele já teve que entrar em Nora, porque ele teve uma queda de pressão, né? Ele teve lá, né, descontrolou tudo, irmãos. E aí a médica falou, olha, a gente teve que botar o Diogo em Nora, ele vai ficar na Nora por 3 dias. Aí eu perguntei para minha filha, né? Falei, mas o que é isso? Ela falou, mãe, isso aí pode ser que ele tenha dado uma parada, eles não querem falar pra gente, irmãos. Quando a gente viu ele já estava amarrado, olha. Ele estava amarrado, estava no oxigênio, estava na Nora, estava tomando uma insulina que eu não entendo, né? Uma insulina que é de bomba, né? Ele ficava na bomba da insulina o tempo todo. E aí, irmão, só foi piorando. E os médicos, assim, não falavam muita coisa. Ah, tá com uma bactéria, o antibiótico não está fazendo efeito, tá com bactéria. Irmãos, e os médicos, assim, os médicos não davam uma solução, sabe, pra gente. E eu falei assim, Senhor, o Senhor precisa me enviar um médico para cuidar do meu marido, já vai fazer 1 mês e pouco, já tinha mais de 1 mês e pouco que ele estava nessa situação. Eu falei, Jesus, ajuda a gente, minha filha se aborreceu lá, porque os médicos já não queriam mais dar notícia pra gente. Sabe, tinha dias que eles passavam em todas as salas, a gente ficava esperando ele, eles passavam batido, parece que estavam correndo. E aí, quando ele estava, né, já ruim, ainda queriam fazer mais uma transferência para o hospital, porque, tipo assim, nós não queremos ficar com essa bomba aqui.
Eu acho que a ideia deles era essa, a gente não vai ficar com essa bomba aqui, porque esse paciente vai morrer, e o que causou isso foi o outro hospital. E a gente, ele brigando, não, ele não vai sair daqui, ele vai ficar aqui. E meu sogro lá também comigo, a gente fez um revezamento, sabe, irmãos? Que foi eu, minha filha, meu sogro, a madrasta dele, e assim nós ficamos por quase 5 meses. E, irmãos, e aí teve um dia que eu já estava, né, triste, mas muito triste, muito triste, muito triste, sabendo que o pior ia acontecer, porque eles falavam que se ele não desse, se o antibiótico não fizesse efeito, eles não tinham o que fazer. Irmãos, teve um dia que eu cheguei em casa, eu coloquei o joelho no chão e falei, Senhor, tem de misericórdia de nós. Se o Senhor não mandar um médico, meu Deus, como é que a gente vai ficar? Como é que ele vai ficar? Irmãos, 2 dias depois eu cheguei no CTI, eu briguei, eu falei, eu quero falar com o chefe do CTI. Eu preciso falar com ele, porque eu preciso saber quais são os próximos passos que ele vai dar. E não fui atendida, irmãos. Mais uma vez, o hospital correu de mim. E eu cheguei em casa, chorei, clamei, eu falei, Senhor, se for para o Senhor levar o meu marido, Senhor, que o Senhor leve ele. Mas se for para o Senhor curar ele, que o Senhor envie um médico, Senhor, para nos auxiliar, para cuidar deles, irmãos. No dia seguinte, eu cheguei lá, já cheguei para brigar mesmo. Nesse dia eu já fui, sabe, irmãos? Eu já queria brigar mesmo. Falei, não, hoje eu vou lá, eu vou brigar. Irmãos, mas o Senhor já foi na minha frente, ele foi lá e brigou por mim. Que no dia seguinte, quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu quero falar com... Não dei nem bom dia, irmãos. Eu estava tão assim, com a cabeça tão ruim, que eu falei, irmãos, eu quero falar com o chefe do CTI. E aí a menina falou assim, mas o que você quer? Eu falei assim, eu quero falar, eu quero ver quem é que vai cuidar do Diogo. E aí teve uma senhora que olhou para mim e falou assim, como é o nome dele? Eu falei assim, o nome dele é Diogo. E ela, eu sou a doutora Tânia. E a partir de hoje eu estou no caso do Diogo. Eu estou aqui desde 7 horas da manhã, já liguei para outro hospital, já falei com os médicos, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Você vai lá para o quarto e espera que eu já vou lá. E eu fui, irmãos. Quando ela chegou lá, ela falou assim, olha, eu não vou mentir para você. O caso do Diogo está muito grave, o Diogo já entrou em sepsia. Ela me perguntou, você sabe o que? Eu falei, não. Ela falou assim, ele está com infecção generalizada. Os órgãos dele já estão todos comprometidos. Eu falei assim, meu Deus, e agora, doutora? Ela falou, a gente vai entrar com antibiótico. Se não tiver um antibiótico aqui, eu vou mandar buscar onde tiver. Eu falei, glória a Deus, doutora, muito obrigada. Eu falei assim, doutora, quando eu saí de casa ontem e hoje eu saí de casa, eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, envia um médico. E eu tenho certeza que ele enviou a senhora. E ela olhou para mim, irmãos, e falou, eu sei. E eu falei, Senhor, obrigada, meu Deus, obrigada, 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 obrigada. E aí, irmãos, dali, quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, ainda piora, né? Piora, irmãos. Porque os antibióticos não faziam efeito. Irmãos, ela teve um antibiótico, ela mandou realmente buscar longe mesmo. Ela falou que a Mil nem queria liberar esse remédio. E ela falou, ó, ele está tomando esse, eu estou brigando. Ela falou os nomes lá, mas eu não lembro. Ela falou, estou brigando por esse daqui, ele vai tomar esse aqui. E eu pedi para que chegasse rápido, irmãos. O antibiótico chegou com 3 dias. E ela falou, ele é muito forte, ele tem alguns efeitos colaterais, mas vai dar certo. Irmãos, não deu certo o outro antibiótico. Não deu certo. E ela falou, olha, nós só temos 2 antibióticos. E o último, creio eu que eles não vão nem querer liberar, mas nós vamos brigar por ele também. Se precisar, eu falei, tá bom, doutora. Irmãos, e aí ele começou, né, a definhar. E deu uma trombose. Depois ele deu uma hemorragia. Ele precisou de transfusão de sangue. Irmãos, ele tomou mais de 20 bolsas de sangue. Eu nem lembro quantas bolsas de sangue ele precisou. Irmãos, e teve um dia que eu saí de lá, ele estava muito fraco. E ele falou assim para mim. Eu falei assim, filho, amanhã eu vou voltar, tá? Porque seria o meu sogro que ele teria que ir no dia seguinte. Eu falei, filho, deixa que amanhã eu vou vir, tá? Ele, olha, eu te amo. E você cuida das minhas filhas para mim? Ele não aguentava nem falar. E eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Você vai voltar e você vai cuidar das suas filhas. É você, não sou eu. Irmãos, e no dia seguinte eu fui embora chorando, porque eu sabia que no dia seguinte, quando eu voltasse, eu não ia encontrar ele daquele jeito ali mais. E no dia seguinte, irmãos, quando eu entrei no CTI, irmãos, eu não sentia a minha perna mais, sabe? Eu entrei no CTI, eu não sentia o meu corpo. E eu falei, Senhor, o que é isso? Misericórdia, irmãos. Quando eu abri a porta do CTI, se puder voltar a foto dele entubado, você volta para mim, por favor? Irmãos, quando eu abri a porta do CTI, ele estava lá assim, olha. Eu abri a porta. O enfermeiro estava lá, né, já. E eu acho que ele já estava... A doutora Tânia, acho que já botou ele lá. Tipo assim, quando a esposa do Diogo chegar, você já vai lá correndo. Foi até... Será? Não, acho que eu estou mexendo aqui. Aí, irmãos, foi... Foi até engraçado, né? Que quando eu cheguei no CTI, que eu vi ele lá, né, daquele jeito, que eu falei, meu Deus, misericórdia, Jesus. Aí o enfermeiro falou assim, olha, fica tranquila, que ele está só na ventilação mecânica. E já correu, foi chamar a doutora. Aí já veio a doutora Tânia, veio, né, e falou assim, olhou para mim e falou assim, olha, eu não quero que você fique nervosa, eu não quero que você fique desesperada, ele precisa descansar. Ele está muito cansado, os órgãos dele estão muito comprometidos, como você sabe. E tudo que for feito agora, eu não te garanto nada. Irmãos, ela falou assim para mim, eu não te garanto nada, mas tudo que eu puder fazer pelo Diogo, eu vou fazer. Eu falei, glória a Deus, doutor, irmãos. E eu vi aquela mulher ali, eu vi assim a mão do Senhor, sabe? Eu vi o cuidado que ela tinha com a gente, sabe? E eu falei assim, meu Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E ela falou assim para mim, olha...
você não precisa ir embora agora não. A visita era de 11 a 1 no CTI, irmãos. E ela falou assim, você não precisa ir embora. Você pode ficar aí até 7 horas, 8 horas da noite. E eu falei assim, tá bom. Só que eu não entendi, né? Aí eu falei, tá bom, doutora, obrigada, obrigada. Aí eu fui, né? Tirei a foto, mandei para minha filha chorou. Mandei a foto pro pastor. E o pastor, misericórdia, Jesus. E chorou junto comigo, orou junto comigo. E ali eu fiquei, irmãos, sentada. Irmãos, eu fiquei assim, ó, sentada, olhando para aquele cenário. E eu falei assim, meu Deus, e agora, Jesus, e agora? E aí, irmãos... E o que a gente faz, né? Diante daquilo dali. Não tem o que fazer, não tem. Irmãos, mas eu nunca vivi um cenário daquele. Foi o pior cenário da minha vida. E você sabe quando você sente o Espírito Santo, que ele faz assim com você, olha. Foi como ele fez comigo. Irmãos, ele me levantou, ele me segurou de uma forma que eu senti uma paz. Mas uma paz, sabe, tão grande. Eu falei, obrigado, 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 obrigado. Eu falei, Senhor, se for para a morte, que o Senhor cuide da minha casa, da minha família, do meu sogro. E se ele for para viver, Senhor, que o Senhor nos acompanhe nessa luta, porque eu sei que a luta vai ser grande. E assim foi, irmãos. E o tempo os dias foram se passando, né? Se passando, e a médica não dava chance nenhuma, irmãos. Ela não falava nenhuma palavra, sabe? Não é que ela era dura, mas é porque ela, como médica, ela tinha que falar, né? A verdade. Ela não podia chegar ali, ele vai ficar bom, ele vai sair daqui andando, pulando, não, irmãos. O tempo todo ela sempre falou, olha... A única coisa que o Diogo tem em favor da vida dele é porque ele é novo. Fora isso, mais nada. E eu falei, tá bom, doutora. E, irmãos, em momento algum eu questionei. Eu só que tive aquele estresse lá no hospital porque eu vi o descaso. Mas fora isso, sabe, irmãos? Eu tentei, assim, ser o mais racional possível, sabe? Tentei ser igual a Sulamita, né? Onde tudo vai bem, sabe, irmãos? Quando nada tá bem. Mas tudo tem que ir bem, porque eu não podia desesperar meu sogro. Eu não poderia desesperar as minhas filhas. Eu não poderia desesperar os meus pais. E em meio à tristeza, à dor, o medo, irmãos, que tinha dia que eu tinha tanto medo, mas tanto medo, irmãos. E assim, teve uma parte de um momento, irmão, que eu comecei a viver o luto. Sabe, de verdade, eu comecei a viver o luto. Eu só sonhava com meu marido morto, irmãos. Eu sonhava várias vezes, a maioria dos irmãos, tudo lá no cemitério, junto comigo, chorando junto comigo, de verdade, eu via. Eu vi o meu pastor chegando lá, isso foi por várias e várias vezes, a minha filha também. Por várias e várias vezes, falava a mesma coisa, mãe, eu sonhei com meu pai morto, mãe, eu sonhei que eu me enterrando meu pai. Eu falei, minha filha, hoje o nosso cenário é para a morte. Eu falava para ela, mas Deus, ele pode mudar, em nome de Jesus ele vai mudar, a gente não vai esmorecer, a gente vai seguir firme. Sabe, irmãos, Deus, ele não me prometeu nada, Deus nunca me prometeu nada, mas a gente, como servo do Senhor, ele vai dando sinais para a gente, né? A gente vai se apegando nessas coisinhas aí, né? A gente tem que estar atento e se pegando. E aí, irmãos, a médica falou assim, olha... Ele tem que reagir, ele tem que melhorar, irmãos. E para a glória do Senhor. No último antibiótico, irmãos, nós não tínhamos mais recurso no seu Senhor. No último antibiótico, que veio não sei de onde, eu não lembro, começou a fazer efeito, irmãos. Começou a fazer efeito. O Diogo ficou quase 2 meses sentindo febre. Quase, imagina, 2 meses sentindo febre, sabe? E assim, nesses momentos, irmãos, eu preferia que ninguém nem fosse visitar ele, sabe? Eu fiquei assim... Eu acho que eu preferi me isolar, os irmãos sabem, né? Que às vezes, os irmãos, eu não tinha cabeça nem para atender telefone, nem para mandar, sabe? Mas a gente foi abraçado pela igreja, nós fomos abraçados pelos amigos, sabe? Mas é esse momento aí, irmãos, a gente quis viver esse momento aí, esperando em Deus para ver o que ele, sabe, tinha para nós. E aí, irmãos, o antibiótico começou a fazer efeito, o Diogo começou a ter uma pequena melhora, né? Mas mesmo assim, ainda teve uma caída depois, começou a tomar noradrenalina de novo, porque, não sei se os irmãos sabem, pode passar. Que a noradrenalina, ela tem um efeito colateral, né? Aí, irmãos, olha, foi um dia que ele estava muito inchado mesmo. E a doutora falou assim, segura a mão dele, aperta a mão dele, conversa com ele que ele vai te ouvir. Irmãos, era muito difícil. Pode passar. Eu quero ver se vai aparecer a foto da... Olha, irmãos, isso aí foi no dia da doação de sangue, olha, que ele precisou... O Diogo precisou de 3 vezes de doação de sangue. Foram, acho que 14 ou 15 bolsas de sangue que ele tomou. E a igreja aí presente, minha família também foi, amigos... E eu agradeço, porque isso fez total diferença, né? Isso é muito importante na vida do Diogo. Pode passar. Olha, irmãos, aí foi quando ele saiu da intubação e a médica falou assim para mim, olha, agora o nosso passo vai ser a tráqueo. Você assina para ele poder fazer uma tráqueo? Eu vou começar a tirar a sedação dele um pouco e a gente vai ter que vir com a tráqueo, porque ele não pode ficar muito tempo entubado, ele não pode passar mais de 15 dias nessa intubação, porque senão isso pode causar danos para ele. Eu falei assim... Nossa, doutora, mas isso é realmente necessário? Ela falou, sim, porque o Diogo hoje, ele não tem pulmão, ela falou. O pulmão do Diogo ele não responde, ele não tem pulmão. Então, essa tráqueo, a gente vai tirar essa intubação, e ele vai fazer a tráqueo, e ele vai respirar ali, por enquanto, é uma intubação, mas será pela tráqueo. A gente não vai mais fazer por aqui, sim daqui para baixo. Eu falei, então tá bom, doutora. E ela olhou para mim e falou assim, olha só. Ela falou assim, olha para mim. Eu vou colocar o Diogo na tráqueo, e na hora certa eu vou tirar ele. Você ouviu? Eu falei, eu ouvi, doutora. Ela falou, você assina? Eu falei, eu assino. Aí eu fui, irmãos, assinei, só que aí ele estava, irmãos, o Diogo estava muito inchado, muito assim, vocês não reconheciam o Diogo, não dava para reconhecer ele, sabe?
O pastor até, né? Até, irmãos, quem for visitar o Diogo, você vai. Mas chegar lá, você não se assusta, porque não é o Diogo, não é a mesma pessoa, sabe? Pode passar. Irmãos, isso foi no dia do aniversário dele. Só que ele não sabia que era o aniversário dele. A gente não falou, né? O Diogo, ele ficou inconsciente, irmão, 3 meses, irmãos, 3 meses. 3 meses o Diogo, ele não, sabe assim, ele ficou realmente desequilibrado totalmente mesmo. Esse aí também foi no Dia dos Pais, irmãos. Ele passou o aniversário dele em julho, o Dia dos Pais, e também não ficou sabendo que era o Dia dos Pais, que a gente também não falou para ele. Pode passar. Irmãos, aí nós já tivemos alta do CTI. Depois de 2 meses, no CTI, nós tivemos a alta do CTI. E a gente já foi se despedindo dos nossos amigos, que a gente já era amigo 3 meses e pouco no hospital, né, irmão? A gente era amigo de todo mundo. Todo mundo ia embora, menos o Diogo, menos a gente. Mas glória a Deus, né, irmãos? Pode passar. Esse aí é o médico, que depois ele virou o meu amigo, chefe do CTI. Depois das brigas, ó... Nosso amigo, né, filho? Doutor Evandro, uma bênção na nossa vida, uma bênção. Como ele nos ajudou. Eu acho que, na verdade, o CTI, irmãos, é um lugar muito pesado, a gente sabe, né? E, infelizmente, os hospitais particulares, às vezes, são pior do que o público. Sabe? Tanto paciente, às vezes, só tinha 1, 2 médicos. E, né, tinha dia que só tinha um para uma ala gigante. E a gente depois entendeu que era muita coisa para uma pessoa só. Né? Depois a gente ficou amigo e deu tudo certo. E esse é o doutor Evandro, pode passar. Olha, irmãos, aí a gente já... Olha, para vocês verem como o Diogo perdeu massa muscular. Nessa foto aí, irmãos, ele já tinha perdido 25 quilos. E o Diogo já estava 3 meses sem comer, 3 meses sem beber, nem água ele bebia, nem água. O Diogo, ele tirava uns líquidos do estômago, aquela sonda ali, olha. Ele tirava líquido do estômago o dia inteiro. O dia inteiro, o Diogo ficou 3 meses e pouco só tirando esse líquido, que o médico falava que era um suco gastro que dava, né? E tinha vezes que tinham que colocar uma sonda na boca dele, pegava um saco, segurava um saco e ele botava aquilo ali para fora. Teve um dia que saiu 4 litros, não foi? Teve um dia que saiu 4 litros de uma vez só. Que eu falei, gente, como é que tudo isso pode ficar na barriga dele? Irmãos, foi uma luta muito grande, muito grande. Aí como ele não comia, né? E... começou a emagrecer, irmãos. Começou a emagrecer, entrou em depressão. O Diogo entrou em depressão profunda. Aí, irmãos, ele já estava bem nessa foto. Quando o Diogo entrou em depressão, que ele saiu do CTI, que ele olhou a tráqueo. Ele olhou para mim e falou assim... Ele ainda falou bem fraquinho. Você pode tirar uma foto, irmãos? Eu falei, não. Ele, tira uma foto. Aí eu fui e tirei a foto. Irmãos, quando eu tirei a foto, eu mostrei para ele, ele fez assim. Eu falei, mas vai tudo melhorar. Vai ficar tudo bom. Tava tudo ruim, né, irmãos? Mas eu sempre olhei, ó, vai ficar tudo bom, vai melhorar. Irmãos, e o mais impressionante, sabe o que foi? Que quando o Diogo tirou aquilo dali, aí ficou só a tráqueo, né? Só a tráqueo, aquela branquinha. E geralmente os pacientes, quando eles falam com a branca, geralmente eles têm que colocar o dedo para falar. Porque senão não sai nada. Irmãos, quando a médica tirou aquele oxigênio ali dele, e que ele ficou só com a tráqueo, o Diogo, ele falava. Ele falava. E aí os médicos falavam assim, gente, eu nunca vi isso. Ele não bota o dedo. Eu falei, doutor, eu também não entendo. Mas ele não bota o dedo não, aí tá. Aí teve uma vez de madrugada que ele teve um pouquinho de febre, e aí o postinho mandou ir lá ver a febre que ele tinha. Era uma médica nova que estava no plantão. E ela chegou lá, ela começou a me perguntar um montão de coisa. E ele respondeu. E ela olhou e falou assim, você fala? E ele falou assim, eu falo. Ela, com essa tráqueo. Aí eu, doutora, ele fala. Ela, eu nunca vi. Aí eu falei, doutora. E a gente, né? Falei, glória a Deus. E aí, irmãos... Antes dessa foto, irmãos, porque assim, nós passamos 4 meses, 5 meses, né, irmãos? Aconteceu muitas coisas. O Diogo, ele entrou em delírio. O Diogo ficou mais de uma semana sem dormir, né? Meu sogro sabe, né? Que meu sogro, nessa época, ficava eu e meu sogro ali. O Diogo, ele gritava, irmãos, que os enfermeiros todos saíam correndo da sala dele. O Diogo gritava, louco mesmo. Que eu falei, pastor, isso é espiritual, pastor, não é possível. E a minha irmã, na mesma semana que eu mandei a foto para minha irmã e falei assim para minha irmã, o Diogo está saindo do CTI hoje. E minha irmã sempre pediu oração também por uns amigos que eram pastor. E aí o pastor mandou uma mensagem para minha irmã. Fala para sua irmã que ela vai ter uma tribulação muito grande essa semana, mas que é para ela ficar firme. Irmãs, foi a semana que o Diogo ele teve o delírio, que ele ficou louco mesmo. O Diogo tomava o clonazepam assim, olha. Sabe o que é assim? Pingando na boca, pingando. Não fazia efeito. E ele tinha que tomar, acho que de 4 em 4 horas, e ele pedia para tomar de hora em hora. E o médico falava assim, o enfermeiro, olha, eu só posso passar se o médico vir assinar. Eu falei, mas ele quer que eu possa fazer. Mas, irmãos, não, o clonazepam não adiantava. Ele surtado mesmo, surtado. E aí, irmãos, por que o surto dele? Primeiro, ele não aceitou a tráqueo, ele entrou em depressão porque ele não aceitou a tráqueo. É muito feio, irmãos. Você tá numa situação daquela ali, não é fácil, é feio, né? E ainda mais quando a médica falava que não sabia se ele ia tirar tráqueo. Nem em casa ela não sabia se ele ia voltar para casa com tráqueo, sem tráqueo. Então, tudo isso mexia muito com ele. Pode passar. Irmãos, ali, tá vendo? Ó, esse aí, ele tava numa depressão. Pelo rostinho dele, passa agora não, tá? Pelo rostinho dele dá para você ver. E aí, irmãos, foi quando eu falei, pastor, o Diogo está numa depressão muito forte. E a médica falou que agora pode começar a vir as visitas porque ele já estava melhorando. Irmãos, olha, não tinha um dia que a gente não tinha visita.
A igreja esteve lá, os amigos esteve lá. Tinha dia que o pessoal tinha que ficar esperando lá embaixo para trocar. Porque todo mundo queria ver o Diogo, sabe? Era festa. Mas ele lá, irmão, sempre triste, sempre desanimado. Teve um dia que aquele dona dele apareceu lá, a Lucimar, tá ali atrás. Olha, o dia que a Lucimar esteve lá, depois de não sei quantos dias que ele viu que a Lucimar chegou brincando com ele, irmãos, ele voltou a sorrir. E assim, eu sou muito grata pela minha igreja, sabe? Pelo meu povo. Os irmãos sabem, sabe? O amor que eu tenho pela minha igreja. E o tempo que eu tenho livre, porque a nossa vida é corrida, vocês sabem. E a gente está passando por um momento ainda muito difícil. Mas o tempo que a gente tem livre, a gente está aqui na casa do Senhor. A minha família sabe, eu vou para casa da minha mãe, mas eu tenho minha hora de chegar, tenho hora de sair. Eu falo, mãe, eu estou indo, pai, eu estou indo. Tenho que ir para a minha igreja, eu tenho que estar lá. Irmãos, e assim, foi um amor transbordou, sabe? E eu digo de todas as formas, irmãos, até financeira. Porque ele era o provedor do meu lar, eu só auxiliava. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu tive que falar, irmãos, não me manda mais pix, não, eu não quero mais dinheiro, não. Eu nunca pedi nada para ninguém, irmãos. Eu nunca pedi. Mas sabe o que é o dinheiro chover na tua conta? Era o que acontecia comigo. Que teve uma hora que eu falei, gente, eu recebia dinheiro até fora do país, sabe? E eu falei, daqui a pouco eu não quero mais dinheiro, não manda. Irmãos, eu recebi pix que eu não sei nem de quem é. Eu não sei, eu não tenho nem como saber. E eu falei, gente, daqui a pouco eu tô rica. Daqui a pouco eu vou comprar um carro zero, eu não quero nem saber, hein? Irmãos, e Deus, assim, derramou o maná do céu na minha família, na minha casa, sabe? E assim, irmãos, a gente não tem palavra para agradecer o cuidado que vocês tiveram, nossos amigos, nossa família, sabe? Muito, muito obrigada mesmo. E aí, irmãos, e essa aí foi o pior. E eu, como uma boa esposa que sou, eu falei assim, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? O negócio não tá bom, pode passar. E aí, irmãos, eu cortei o cabelo dele. Ó, que lindo. Eu fiz um curso na época na Lucinha, 20 anos atrás, só que ele nunca deixou eu botar a mão no cabelo dele. Irmãos, olha só. Vocês sabem aquela pegadinha da máquina quando solta o pente? Sabe, irmãos? E eu cortei com a tesoura, foi muito legal, sabe? Eu estava tão alegre. E aí, quando eu falei assim, filho, me ajuda aqui a botar o pente na máquina que eu vou bater aqui, ele me ajudou. Irmão, só que ele estava bem fraquinho quando eu passei o pente. Quando eu falei assim, meu Deus, e agora? Irmão, mas eu tive que terminar o trabalho, eu não podia deixar. Olha... E aí, quando ele passou a mão assim, ele, Aline, o que você fez? Aí, irmão, ele ficou aborrecido de verdade. E o pessoal, né, da limpeza, que era nosso, Diogo, esse corte é diferente, ficou muito legal. Mas o cabelo cresce, né, irmãos? Glória a Deus. Mas assim, Deus, ele proporciona um momento, né, no meio da tristeza que foi até alegre, né, irmãos? Depois cresceu, tá bonitão agora. Pode passar. Irmãos, olha, aí foi a primeira vez depois de 3 meses que ele conseguiu ver a janela, porque ele ainda não poderia estar circulando por conta de contaminação, né? Que ele estava muito vulnerável ainda, então ele não podia passear. Quando o antibiótico realmente começou, né, a dar aquela segurada nele, é que ele começou, olha, a dar uma olhadinha, dar uma passeadinha. Pode passar. Ó, que lindo. Irmãos, e... Aí, pode passar. Não, volta um pouquinho. Irmãos, nessa foto aí não está dando para ver muito bem. Até que eu ia falar lá atrás, eu acabei pulando. Como ele teve que entrar em noradrenalina por 2 vezes, o Diogo ele começou como se ele estivesse necrosando. Ele necrosou o rosto dele ficou muito preto. As orelhas dele até ainda está um pouco, ficou muito preta. As mãos dele, os pés ficaram um pouco. E eu perguntei para a doutora na época, né, que ele estava ainda no CT, eu falei, doutora, mas por que ele está ficando assim? E ela falou, porque a noradrenalina, ela tem alguns efeitos colaterais. E a falta de oxigenação também causa isso, né, no paciente. E aí, irmãos, eu fui lá pesquisar no YouTube, né? Só que ela não me falou a verdade, ela não me falou o que aconteceu quando eu fui lá ver, irmãos. A noradrenalina, ela causa amputações. A pessoa começa a necrosar, né? E começa a vir as amputações, porque dependendo da dosagem, se for muito forte, irmãos, você perde mesmo perna, você perde braço. Irmãos, eu falei, meu Deus, e agora, Jesus, misericórdia. E ela tinha me falado, né, que se ela me devolvesse o meu marido, que ela não sabia como ela ia me devolver. Ela estava deixando bem claro o tempo todo. E eu falei, ela não quis me falar, meu Deus. E, irmãos, eu já comecei a orar para o Senhor, está repreendido. Não permita que isso venha acontecer com o meu marido, Senhor. Não me importa da forma que ele vá para casa, se ele vá no balão de oxigênio, assim como ela falou, se ele ia de tráqueo, se ele ia sem andar, se ele ia de fralda, não tem problema. Mas eu queria, pelo menos, que meu marido tivesse, irmãos, perfeito. Esse era o desejo do meu coração. Pode passar. Acho que agora é o vídeo, né? Peraí só um pouquinho. Irmãos, segura só um pouquinho. Irmãos, e nesse meio tempo, quando ele começa a melhorar, ela falou assim para mim, olha, o Diogo, ele está avançando muito bem, só que a parte clínica dele ainda está muito comprometida, o pulmão, o estômago, o rim. Ela até chegou a falar numa possível hemodiálise para ele na época. Aí ela falou assim, mas os nossos planos, se continuar assim, se ele continuar bem, ele vai para o hospital de reabilitação. Eu falei, hospital, doutora? Ela falou, sim, ele vai para um hospital de reabilitação, onde ali ele vai passar 3 meses. E depois de 3 meses ele vai ser avaliado. Aí eu falei, mas por quê, doutora? Ela falou, porque ele não respira sozinho, ele não come e ele não anda. Ele precisa voltar. O Diogo hoje ele é um bebê. Então ele vai para a reabilitação, porque lá ele vai ter atividades o dia inteiro e ali, depois de um tempo, ele vai começar
a fazer, né? Tentar fazer o que ele fazia. Eu falei, meu Deus, doutora, não, doutora. Ela falou assim, mas a gente não tem outra saída. Se ela ainda falou, se eles ficar bem, ainda tem isso, porque ele ainda não está bem, são os nossos planos. Mas, por enquanto, ele não vai, irmãos. E a doutora Tânia era a nossa médica do CTI. Né? Aquela que eu orei, que ela estava lá nos ajudando, ela era do CTI. Quando o Diogo desceu para a enfermaria, ela falou assim, Diogo, na enfermaria você vai ter outra médica. Eu não sou a sua médica mais, mas eu vou estar lá de longe. A gente tem um grupo de zap, a gente vai estar conversando. E aí o Diogo falou assim, poxa, doutora, mas a senhora não vai me acompanhar. Mas ela falou, não, porque tem contaminação cruzada, CTI e enfermaria, então a gente não pode fazer isso. E eu falei assim, nossa, doutora Tânia, agora a senhora deu uma pancada na gente. Irmãos, a doutora Tânia não abandonou a gente. A doutora Tânia estava lá 2 vezes na semana. Ia lá, conversava com o Diogo, via o Diogo. Toda a medicação que passavam para o Diogo, qualquer procedimento, ia para a doutora Tânia. Aí a médica chegava lá, doutora Tânia já conversou comigo, Diogo. Doutora Tânia falou que a gente vai fazer isso, a doutora Carmen. Também maravilhosa, mas ela não fazia nada se a doutora Tânia não permitisse. E aí, irmãos, a gente começou a orar por isso, né? Falei, Senhor, que se ele tiver que sair daqui, Senhor, que ele saia daqui perfeito. Ele não precisa, irmãos, era o mês de setembro já, setembro. Quer dizer, ele ainda não tinha previsão de alta, e 3 meses ele ia ficar na reabilitação, depois de 3 meses ele ia ser reavaliado. Eu falei, meu Deus, e ela falou até 1 ano, não foi? Ela falou, talvez até 1 ano. E eu falei assim, meu Deus, misericórdia, mas aí a gente já cansado, né, irmãos? Porque o cansaço bate, né? O hospital é um ambiente que deixa a gente cansado, deixa a gente exausto. E aí eu falei assim, não, vamos jejuar, vamos clamar. E a família toda em jejum e oração, a igreja também. Irmãos, eu falei assim, meu filho, vamos levantar dessa cama, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. E eu falei assim para os fisioterapeutas, todo mundo já era amigos, né, irmão? Eu falei, olha só, vamos apertar isso aí, vamos botar ele para andar mais um pouquinho, vamos levantar. Eles falaram assim, mas se a gente fazer isso, ele vai se quebrar todo. Ele vai quebrar, porque ele é muito mole. Eu falei, mas vamos tentar. Irmãos, teve um dia que eu mesmo peguei o Diogo, botei ele sentado na cama. Quase caiu, quase foi uma tragédia. Mas assim foi. E eu fazia isso várias vezes no dia, não fazia uma vez só não, tá? Quando eu via que não tinha ninguém no corredor, eu falava assim pro Diogo, vamos sentar, vamos ficar sentado. E assim, irmãos, e eu forçando. Teve um dia que eu falei assim pro Diogo, agora você vai pedir para ir no banheiro, Diogo. Aí teve um dia que o fisioterapeuta foi lá, né, que era nosso amigo, né? Aí eu falei assim, ele pode ir no banheiro? Ele falou, mas ele não vai no banheiro como? Se ele tá usando fralda, ele nem faz xixi ainda direito. Eu falei, mas ele quer ir no banheiro, não foi, filho? Ele foi lá no banheiro. Irmãos, quando ele foi no banheiro, eu tirei a fralda e fez xixi no pé do amigo todo lá, do que não tinha firmeza. Aí eu pedi desculpa para ele, o Rodrigo, né? Eu falei assim, Rodrigo, você desculpa ele. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Irmãos, e ali nós fomos. O hospital, ele era limitado, né? Ele sabia da situação do Diogo, então eles limitavam. Mas a gente, né, irmãos, que tinha fé, que via o cenário mudando, que não... Né? Eu falava assim, não, vamos forçar, vamos isso. Irmãos, e o Diogo, ele foi, né, melhorando. Pode passar. Agora pode passar o vídeo. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, irmãos, tudo que os médicos falaram caiu por terra, sabe? Ali nós vivemos momentos muito difíceis, sabe? Que tinha dia que eu falava assim, Senhor, como é que eu vou acordar hoje? Como é que eu vou para o hospital? O meu sogro já, né, quase 80 anos, tão debilitado que ele já estava, sabe? E tinha dias que eu falava para ele, seu Demóstenes, deixa que eu vou hoje, porque eu vi a situação e ele, não, deixa que eu vou hoje. A madrasta do Diogo, que também era nosso apoio lá, ainda teve uma complicação na perna dela, ela teve... Mas com uma erisipela, ainda ficou 15 dias. E a saída e volta dela para o hospital também adoeceu. E aí ficou eu, meu sogro e a Bia. Irmãos, mas Deus, ele faz o impossível, né? A gente não pode ter dúvida, a gente não pode, né, em nenhum momento perder a fé, perder a esperança. E aí, irmãos, a médica falou assim para a gente, olha, Diogo, você está muito bem, você está indo muito bem, mas o seu caso ainda é um caso muito delicado. Irmãos, essa pode parar, tá? Essa daí é uma das fisioterapeutas do Diogo, a Milena. Essa daí ela fazia, sabe? Ela estava ali comigo também,
fazendo, sabe, o que os médicos falavam que não era para fazer, ela ia lá, ela fazia, ela ajudava a gente, dava uma força, dava um apoio. Irmãos, o Diogo começou a melhorar, graças a Deus, né? Melhorou, e ela falou assim, olha, nós vamos pensar no hospital de reabilitação para o Diogo. Se ele continuar assim, em 15 dias a gente vai mandar ele para o hospital de reabilitação, nós já vamos pesquisar. E eu falei assim, meu Deus. Eu falei que seja feita a vontade do Senhor. Ele está vivo, né? Glória a Deus, ele está vivo. E aí, irmãos, eu cheguei lá, eu ficava no hospital de domingo a quarta. Quinta, sexta e sábado eu tinha que estar aqui porque eu tinha que trabalhar, né, irmãos? Que a vida não para, né? Os compromissos não param. E aí eu vinha trabalhar. E no domingo, quando eu cheguei lá, o Diogo estava bem, né? Ainda estava de traque, ainda estava... E aí, irmãos, a enfermeira falou assim, olha, tem um pedido do Diogo aqui para o CTI. Eu falei assim, para o CTI? Ela falou assim, sim, o Diogo vai ter que ir para o CTI. Eu falei, meu Deus, mas por quê? Porque o Diogo deu uma febre, ele deu uma alteração aqui no coração. E eu falei assim, meu Deus, agora que eu estava achando que a gente já ia sair daqui, aí, irmãos, eu chorei tanto. Por que eu chorei? Porque eu não podia ficar, o CTI, a família não fica no CTI, a família só fica no quarto. No CTI a família não fica. E aí, irmãos, como a gente já morava no hospital com ele, né? Irmãos, eu juntei 2 sacos de roupa desse tamanho, ó, porque eu tinha tudo no quarto dele. Eu tinha hidratante, sabe, eu tinha roupa de cama, tinha tudo. E aí eu comecei a arrumar minhas coisas chorando. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou levar esse montão de coisa para casa? E no dia seguinte eu tinha que estar lá, porque eu ia saber, né, como ele estavam os resultados. Irmãos, ele foi para o CTI porque o médico pediu um eco interno. Eu nem sabia que tinha eco interno, eu só sabia que tinha eco externo. Quem é pessoal da área da saúde, né, sabe? Eu nunca ouvi falar. Aí eles falaram que tinha que olhar o coração do Diogo por dentro, porque ele ainda continuava sentindo febre. E aquela febre poderia ser um problema no coração que ele estava apresentando. E aí ele foi para o CTI, eu subi junto com ele. E aí fiquei aguardando o resultado dele fazer o exame, né? Ele foi sedado. Aí horas e horas depois, quando eu entrei, deixaram eu entrar, eu perguntei, e aí, filho, como é que foi o exame? Ele, o exame não deu certo, não deu certo. Eu falei, meu Deus, misericórdia, o exame não deu certo. Meu filho, ele falou, não deu certo. E aí eu fui lá no médico, né? Conversei com o médico, falei, doutor, o que houve? O exame não deu certo. Ele, calma, fica tranquila. Aí ele falou, vou te falar o que aconteceu. A gente estava achando que o Diogo estava com um problema no coração, alteração no coração devido a essas febres. Mas por que o exame não deu certo? Porque a sonda não passou. E isso é um bom sinal. Porque se a sonda passasse, ele apresentaria um problema. Se não passou, é porque está tudo certo. E eu falei, glória a Deus, Jesus, obrigada. Aí agradeci o médico. Eu falei, e já era 11 horas da noite. Ele estava lá no MEA. E já, os irmãos sabem, né? Que ali o MEA, para a gente voltar de trem. Aí eu olhei e falei assim pro médico. Também era nosso amigo também esse, né? Tudo nosso amigo. Aí eu falei assim, doutor, olha, até chegar na minha casa 3 horas. Eu posso dormir aqui no corredor? Irmãos, eu dormi no corredor do hospital várias e várias vezes. Sabe? Quando o Diogo estava no CT, eu não tinha nem forças para vir embora para casa. Eu dormia por lá mesmo. E aí eu falei assim, eu posso dormir lá? Mas tinha que ter autorização. Ele falou assim, tu sabe que não pode dormir aqui. Eu falei, não, doutor, mas não é no CTI, é lá fora. Ele, peraí. Irmãos, ele falou assim, olha, eu vou diminuir o ar-condicionado do CTI e você vai ficar lá com o Diogo, tá? Irmãos, eles já mandaram colocar um sofá para mim. Até a alimentação que não podia alimentar no CTI, ele mandou para mim. Irmãos, foi tudo de Deus. E no dia seguinte, de manhã, quem nós encontramos lá? Doutora Tânia. Aí a doutora Tânia olhou e falou assim para ele, Diogo, mas ainda não trocaram a tua tráqueo? Eu falei há um tempão que era para tirar essa tráqueo branca e colocar a metálica, porque a metálica é mais confortável para você. Irmãos, aí eu falei assim, a doutora Tânia, não trocaram a tráqueo, não fizeram nada disso. Aí ela falou assim, nós vamos ver. Aí ela saiu, irmãos, ela estava reunida lá com um montão de médicos. Eu olhei, eu falei, meu Deus, um arsenal de guerra aqui, quanto médico, quanto a equipe do Diogo toda lá. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, vem bomba por aí. E aí ela chegou lá e falou assim no corredor, Diogo, vamos tirar a sua tráqueo. Aí eu falei assim, tá bom, doutora, vai trocar tráqueo, Diogo. Ela falou, não, o Diogo vai tirar tráqueo. Aí eu falei assim, o quê? Ela falou, o Diogo vai tirar tráqueo hoje, ele não vai mais usar tráqueo, não. Aí eu falei assim, Diogo, irmão, eu falei assim, Diogo, você vai tirar tráqueo. Ela falou assim, o Diogo respira sozinho, ele não precisa mais disso. Irmãos, e conclusão, nós fomos para o CTI, onde eu chorei, me desesperei. E o CTI foi para quê? Deus usou aquele momento ali para ele chegar lá, a doutora Tânia ver que ele não precisava mais da tráqueo e tirar a tráqueo. E aí veio a doutora Milena, que é a fisioterapeuta. Foi ela que tirou, né? A Milena, ela nunca tinha tirado uma tráqueo. Tinha tirado. Aí ela, Diogo, a doutora Tânia mandou tirar a tráqueo. Ela pediu para a Milena tirar a tráqueo. E aí ela falou, tudo bem, ela mandou, eu vou fazer. Aí chegou lá, tirou tudo, botou o curativo. No outro dia ela chegou para fazer o curativo. Quando ela tirou o curativo, já estava fechado o buraco. Ela olhou para mim assim, Diogo, eu nunca vi isso, pelo amor de Deus. Aí foi para lá, foi para cá. Isso não é normal. O buraco fechou de um dia para o outro. Eu falei, glória. Aí a Aline falei, amor, o buraco fechou. Aí eu liguei para ela e falei, mas o que fechou? O buraco que fecharam ontem, já fechou o buraco. Ela falou, não acredito. Eu falei, acredita. Aí a menina ficou, mas ela ficou desesperada, ela não sabia o que fazer, porque ela nunca tinha feito. Ela falou, vou fazer o curativo de novo, mandaram vir fazer de novo. Quando ela tirou o curativo, o buraco já estava fechado. Ela, meu Deus do céu, eu nunca vi isso. Jogar e saiu para lá, foi para cá. Só que o médico, eles não falam em Deus. Em nenhum momento eles falam em Deus. Ele fala, eu não acredito que aconteceu isso. Foi? Aí, irmãos, aí daí para ir foi só alegria, né? Pode passar. Peraí, deixa eu só ver se é outro vídeo. E aí a médica falou assim, olha, Diogo, ela chegou lá um dia bem cedo e falou assim pra gente, Diogo,
O que aconteceu aqui é a doutora Carmen, não a doutora Tânia. O que aconteceu aqui a gente não vê acontecendo não, Diogo. Mas milagre eles não falam, né? A gente não vê acontecendo, essa é a doutora Carmen. Ela falou assim, a gente não vê acontecendo o que está acontecendo. Mas pela sua melhora, pela sua dedicação, daqui a uns 15 dias, se não tiver nenhuma intercorrência, nós vamos pensar em te dar uma alta. Vamos pensar. E aí foi, irmãos. Aí ele foi melhorando, acabou o antibiótico, ele não teve nenhuma intercorrência. E aí ela falou que... E foi assim, ela sabia a ansiedade, o Diogo era muito ansioso. E ela falou assim, 4 dias antes, Diogo, sua alta vai ser... Era domingo, você vai ter alta quarta-feira, hein? Se não acontecer nada, hein? Se não acontecer nada. E assim foi, irmãos. E aí deram a alta para ele. E essa daí foi a doutora Carmen, que foi uma benção na nossa vida. Pode passar. Essa é a doutora Tânia. Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Que eu falei, Deus mandou um anjo. E foi um anjo. Sabe por quê, irmão? O que ela fez? Ela me pegou do quarto, me levou lá para cima do hospital. E ela falou assim para mim, você não pode reclamar de mais nada. Você podia estar morto. Você era para estar morto. Ela falou para mim, você era para estar morto. Morto. E você vai sair do hospital e eu não quero que você reclame de mais nada. Mais nada na sua vida. Irmãos, eu fui fazer um exame. Olha só como são as coisas. 2 meses depois que eu tive a alta. Eu passei por ela, eu falei com ela falou assim, quem é você? Eu falei, doutora, sou eu, Diogo. Diogo? Que Diogo? Eu estava com meu pai. Ela pensou, cadê a sua esposa? Mas assim, eu fiquei pensando, Deus usou ela, ela esqueceu até que ela acabou de ajudar, me tirou, ele estava desabilitado. Me tirou praticamente do túmulo, né, irmão? E eu falei, meu Deus do céu, só Deus. Ela não conheceu o Diogo, porque quando ela foi pegar o caso do Diogo já estava muito debilitado. Mas glória a Deus, né, irmãos? Irmãos, esse vestido aqui, olha, que vocês estão vendo? Irmãos, na semana que o Diogo teve uma piora muito grande, que eu falei com o pastor, eu recebi até o corpo diaconal na minha casa, irmãos, porque era óbito, né? E o pastor também falou para mim, Aline, eles foram lá para me preparar, porque o Senhor tinha confirmado no coração de muitos aqui que o Diogo era para óbito. E quando o pastor chegou lá, eu falei assim, pastor, você já fez a vontade do Senhor, né? Irmãos, não era o que eu queria, não era, né, o desejo da nossa família, do nosso coração, perder ele, né? A gente quer lutar pela nossa família, a gente quer a nossa família. Irmãos, teve um dia que eu cheguei em casa tão triste, mas tão triste, quando eu vi o rosto dele todo preto, ele começando a necrosar. Irmãos, teve um dia que ele estava todo ferido, todo machucado, sabe? Parecia que a pele dele estava se desfazendo, sabe? Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu até falei para minha filha, teu pai está todo queimado. Ele tem essas marcas até hoje. Irmãos, ele botou uma GTT, porque a médica, né, falou que ele viria embora para casa usando uma GTT, que não sabia se ele ia começar a comer depois de 1 ano, depois de 2 anos. Ele fez essa GTT, irmãos, e nem a sonda ele colocou, porque pediram a sonda demorou 1 mês para chegar. Por quê, irmãos? E Deus não permitiu que ele colocasse uma GTT. Né? Deus não permitiu, fizeram o buraco, colocaram, mas a sonda não chegou. E esse, irmãos, a gente viu a mão de Deus e tudo de ruim aconteceu. O cenário foi o pior mesmo. Mas, irmãos, Deus ele foi colocando a mão em tudo, sabe? É uma notícia ruim hoje, mas amanhã Deus já mudou o cenário. E assim foi, irmãos. Foi demorado, foi quase 5 meses, irmãos. Mas Deus ele fez, irmãos. Deus ele fez um milagre. E aí, nesse momento que estava muito ruim, muito complicada a nossa situação, que eu cheguei em casa e falei, Senhor, eu não aguento ver meu marido dessa forma. Não aguento, ele tá se desfazendo, a pele dele começou a se desfazer, o rosto dele todo machucado. Ele parecia irmão, o rosto dele era tão gordo, a mão era muito inchada. Eu falei, Senhor, eu vou te entregar o meu marido. Eu vou te entregar ele, Senhor. Assim, eu não quero ver ele desse jeito, eu não quero, a gente não sabe, está acabando com a nossa família, está acabando com a gente. O Senhor falou para mim, ainda não é a hora. Ainda não é a hora. E eu, né, irmão, estava muito assim, cansada, vulnerável, né, tudo que estava acontecendo, a gente fica, né. E aí eu ainda desacreditada de tudo aquilo. Teve um dia, irmãos, que eu vim trabalhar no sábado. Os irmãos sabem que eu tenho uma fábrica aqui para cima, né, de salgados, onde eu trabalho. Irmãos, eu fui, né, trabalhar e voltei. Nisso que eu estava passando aqui, irmãos, perto da peixaria aqui, irmãos, tinha uma senhora com uma arara de roupa. Ela estava com uma ararinha muito pequenininha, irmãos. Aí eu passei, eu olhei. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí tá. Irmãos, e o Senhor falou, é o vestido do seu testemunho. Irmãos, e eu fingi que nem ouvi. Irmãos, eu continuei andando. E o Senhor falou, volta e pega o vestido. Eu falei, meu Deus, que vestido feio. Não... Sabe, irmãos, eu falei, gente, eu não gosto nem desse tipo de vestido assim, não é? Irmãos, eu fui embora. Eu continuei indo, irmãos. E o Senhor falou, vai lá e pega o seu vestido. Irmãos, eu voltei lá. Só que o Senhor já tinha me mostrado em sonho esse vestido. E aí depois, né, irmãos, a gente vai juntando uma coisa com a outra. E Deus, ele dá sinais, irmãos. E Deus usou esse vestido aqui para falar que eu estaria aqui hoje, dando testemunho do meu marido com ele. Eu só não botei, irmãos, que ele não deu mais em mim. A gente lutou lá, né, filho, mas rasgou, entendeu? E eu, assim, eu também não usei ele por rebeldia, não, mas porque não deu. Irmãos, mas Deus, ele fala com a gente, sabe? Não importa a situação que você esteja, irmão, se o quadro que você está, se é desemprego, se é morte, é enfermidade, qualquer um, irmãos, Deus ele vai nos dar sinal. Não importa a religião que você seja, abre o coração, escuta o Senhor, sabe? Porque ele usou um vestido para falar comigo, sabe?
Então, sabe, irmãos, Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Eu confiei no Senhor todo o tempo. Eu nunca perdi a fé, como eu sei que todos que estão aqui que lutaram, sabe, pela vida do meu marido, às vezes, irmãos, eu chorei todos os dias, eu chorava todos os dias. Não tinha um dia que eu não chorava, mas eu falava, Senhor, eu vou acordar e vou chorar por 3, 4 horas, mas durante o dia eu quero estar lá no hospital com o meu marido, eu não quero chorar, eu quero que o Senhor me fortaleça. Eu consagro o meu dia nas tuas mãos, Senhor, eu consagro minha vida nas tuas mãos. E vamos embora, Senhor, que seja feita a tua vontade. E, Senhor, e Deus, irmãos, Deus fez maravilhas, irmãos, aconteceu muito mais coisas, mas o tempo é curto. Para os irmãos terem uma ideia, quando eu fiz a gente fez o testemunho, irmãos, foi mais de 10 folhas. Para a gente não esquecer de muita coisa, mas a gente não... Irmãos, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Pode passar o último vídeo. Eu falei para você, estou te esperando para poder ordenar você um ministério diaconal. Você entendeu, Jô? Estou aguardando você, tem toda gente esperando você para fazer o curso. Tá bom? Vamos avançar nisso? Vamos, Jô? Deixa eu ver você falar, balança a cabeça. Vamos avançar, Jô? Amém. Em nome de Jesus, a gente vai avançar. Vamos programar o próximo passeio da família juntos, entendeu? Dá um banho de piscina, tá bom? Tá ouvindo, Jô? Isso. Irmãos, como é bom a gente ter um pastor que chora com a gente, né? Que profetiza, né, na nossa vida. Irmãos, e mais uma vez a gente agradece por tudo, pela oportunidade que a igreja nos dá de trabalhar aqui, sabe? É muito bom, irmãos, trabalhar na casa do Senhor, é muito bom servir o Deus que a gente serve, sabe, irmãos? As dificuldades vêm, nós não sabemos do nosso dia de amanhã, né? O dia de amanhã Deus pertence, mas é só a gente ter fé, a gente crê que vai melhorar, que vai passar, irmãos, tudo passa. E hoje está aqui, olha, para a glória do Senhor, bonitão de novo, com cabelo bonito, para a glória do Senhor.